Nós queremos, então, na noite de hoje, já pensar sobre esperança. Como anda o seu coração em relação a 2021? Como anda o seu coração em relação aos próximos dias da sua vida? Nós queremos falar sobre esperança, esse sentimento, né, que muitas vezes nos alimenta, nos fortalece, nos encoraja, mas que muitas vezes também nos desanima. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, o texto bíblico diz assim: regozijai-vos na esperança, ou se alegrem na esperança. Na versão em que eu memorizei está assim: regozijai-vos na esperança, tende paciência na tribulação e perseverai na oração. Na versão que eu tenho aqui projetada na minha tela está assim: alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. É interessante o apóstolo Paulo ele relacionar esperança a dificuldades e a oração. Quando o apóstolo Paulo faz isso no texto de Romanos, se nós olhássemos de trás para frente, lêssemos de trás para frente esse texto, a gente tem uma regra de vitória sobre a vida. Toda vez que eu permaneço na oração, eu persevero na oração, eu desenvolvo paciência diante da dificuldade. O irmão já aprendeu? Você que está me ouvindo e me vendo já aprendeu. Há momentos na vida em que não temos soluções, não temos escape imediato, não temos uma maneira rápida de resolver uma dificuldade, uma tribulação pela qual nós estamos passando. A melhor maneira e talvez a única maneira que nos resta é exatamente a paciência. Paciência diante de um momento de desemprego, paciência diante de uma enfermidade da qual você não tem o que fazer, paciência muitas vezes diante de um conflito familiar, paciência muitas vezes diante de uma promoção que não chega, o curso que não acontece, o vestibular que você não passa, e você continua estudando, você continua perseverando na oração e tendo paciência. Não dá para se descabelar, não dá para ficar chutando o cachorro, não dá para ficar de mau humor o tempo todo. Por isso o texto bíblico diz: ei, a coisa está difícil, o caminho está estreito, a luta da vida é grande, os temores têm tomado conta de você. Então, persevere na oração, mas se alegrem, se regozijem na esperança. Você já percebeu que muitas vezes nós usamos a esperança como um meio, é quase um sentimento frágil da nossa humanidade. Olha para a sua vida, olha para a vida de alguém que faz parte do seu convívio, você vai perceber uma coisa interessante. Geralmente nós usamos a esperança, e até mesmo afirmamos, só me resta a esperança, ou a esperança é a última coisa que morre, e muitas vezes a sua esperança já morreu faz tempo. Nós usamos a esperança como um sentimento frágil, como um recurso para a ausência de fé. Quando nós já não cremos que algo possa acontecer em nossas vidas, nós falamos assim: a esperança é a última que morre. Ainda tem uma chaminha de esperança na minha vida. Não é interessante isso? Você geralmente não usa a expressão, ou você não vindica a esperança para a sua vida, quando você está no auge da fé. Você crê que Deus vai fazer, você crê que Deus pode fazer, você crê que Deus vai agir, você crê que Deus vai curar, você crê que Deus vai abrir a porta de emprego, você crê que Deus vai restaurar o casamento, você crê que o filho vai se tornar obediente, você crê que ele vai entrar na universidade. Quando você está no auge da sua fé, crendo em tudo aquilo que você espera, você não fala assim: a esperança é a última que morre. Agora, quando a chama da fé começa a abaixar, quando você começa a perder a fé que Deus vai agir, você entra com a esperança. Esse é o nosso sentimento humano. Esta é a maneira humana de lidar com a esperança. A gente diz assim: tenho esperança. Geralmente, para substituir a ausência de fé do nosso coração. Por isso
que o apóstolo Paulo vai falar sobre fé e vai falar sobre esperança. Por isso o texto de Hebreus vai falar sobre fé e vai falar sobre esperança. Porque para o texto bíblico, para o apóstolo Paulo e para a doutrina, né, e para a cultura cristã, fé e esperança são dois sentimentos, são dois lados de uma mesma moeda. Como se no momento em que acaba a fé, a gente entra com a esperança. E a esperança revitaliza a nossa fé. E nós então vivemos um ciclo vicioso, eu e você como cristão. Por isso que o texto de Hebreus diz que a fé é a firme expectativa, confiança naquilo que se espera. Quando nós falamos sobre fé, nós estamos falando em acreditar, em crer no que Deus falou. No que Deus deixou como promessa sobre as nossas vidas. Quando nós falamos sobre esperança, nós estamos falando em crer que Deus há de realizar aquilo que Ele falou que ia realizar. Então você consegue entender? No conceito bíblico, fé é acreditar nas promessas de Deus. No conceito bíblico, esperança é acreditar, é confiar que elas irão se cumprir, mesmo que eu ainda não as tenha visto. Por isso que Paulo vai dizer, aquilo que se vê, a esperança que se vê, não é esperança. E por isso algumas traduções vão dizer, a fé que se vê, não é fé. Na noite de hoje eu quero caminhar com você nesse raciocínio. Lembrando a você que esperança significa confiar que as promessas de Deus vão se cumprir em nossas vidas. E eu quero usar uma analogia para fazer com que você entenda claramente o que é esperança no conceito cristão. Você tem alguém que você confia plenamente? Né? Um pai, uma mãe, né? O esposo, a esposa, às vezes o vovô e a vovó, o titio e a titia. Sabe aquela figura do seu relacionamento em que você confia plenamente nesta pessoa? E que ele já deu provas de confiança? Imagine esta pessoa chegando para você e dizendo assim, filho, filha, menino, menina, querido, querida, eu vou lhe dar um presente. Pode escolher. E aí você escolhe o presente e ele fala assim, dia tal eu vou lhe dar esse presente. Como você viveria entre a promessa do presente e até o presente chegar? Se você confia nessa pessoa, se você sabe que ele ou ela é um homem ou uma mulher de palavra, que tudo que ele, que ela fala, ele cumpre, ela cumpre, você não ficaria, né, entre a data em que ele diz, estou te dando este presente, até o presente chegar, apático. Você não ficaria indiferente. Eu tenho certeza que você ficaria ansioso positivamente. Eu tenho certeza que você ficaria alegre. Eu tenho certeza que você já ficaria sonhando em pegar o presente. Eu tenho certeza que você já estaria desfrutando do presente, mesmo que ele não tenha chegado até as suas mãos. Imagine uma criança ouvindo do vovô que ele vai ganhar uma bicicleta. No dia de Natal, ele vai ganhar uma bicicleta. Essa criança, ela conta os dias no dedo. Essa criança já sonha se vendo andando nessa bicicleta. Essa criança, né, já se diverte com essa bicicleta, mesmo que ela ainda não tenha chegado. Quando o apóstolo Paulo fala, alegrem-se na esperança, ele está relacionando esperança às promessas de Deus. E logo ele está dizendo o seguinte, desfrute das promessas antes mesmo que elas cheguem. Seríamos talvez o povo mais miserável que só pudéssemos desfrutar de alegria, de regozijo, dessa satisfação, né, interna, pungente, dessa satisfação interna, né, vibrante, quando nós colocássemos as mãos na promessa. Faria sentido a vida. Paulo diz, alegrem-se na esperança. É como se Paulo estivesse dizendo, Deus deixou várias promessas para a sua vida. Vários presentes Ele prometeu te dar.
vários presentes Ele reservou para você. Ei, você vai se alegrar só quando o presente chegar? Não. Daqui até lá, vocês já devem se alegrar. Vocês já devem viver como se vocês tivessem recebido este presente. Vocês já devem viver como se vocês já tivessem tomado posse dessa promessa. Vocês já devem viver como se vocês já estivessem desembrulhando esta promessa. Por isso a alegria, por isso o regozijo, por isso essa satisfação que jorra dentro de nós, né? Na versão mais antiga, na versão mais tradicional, o regozijar-se traz esse sentimento de borbulho aqui dentro. Hoje eu estava conversando com o irmão aqui no nosso santuário e disse que nesse momento de luto, às vezes eu não tenho a alegria, sabe aquela alegria que borbulha aqui dentro? E ele disse assim, eu entendo, pastor, essa alegria aqui é como se fosse bolhas. E por isso veio a expressão para mim, borbulhar. Regozijar-se é isso. É um borbulho, né, aqui no nosso interior que a gente não consegue controlar. Sabe, aquele sentimento de dar risada sem saber por que está dando risada. De andar com um sorriso no rosto sem saber por que está dando um sorriso no rosto. De se sentir completamente satisfeito. O cristão pode e deve se satisfazer na esperança. Se regozijar na esperança. O povo de Israel viveu toda a sua trajetória, né, recebendo as promessas de Deus. O povo de Israel vivia já alegre. E o texto bíblico vai nos ensinar que a salvação pelo Antigo Testamento, ela acontecia na esperança do Messias chegar. Como que as pessoas no Antigo Testamento eram salvas? Sendo que Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário. Na época de Moisés, na época de José, na época de Abraão, na época de Sara, na época de Raquel, na época dos patriarcas, na época de Isaías, na época de Jeremias, na época de Oséias, Jesus Cristo ainda não tinha sido crucificado. Como os heróis da fé, como os profetas do Antigo Testamento, como os personagens do Antigo Testamento, eles eram salvos. Por crer na promessa de que um dia o Messias habitaria entre nós. Ou seja, o povo de Israel, ele já vivia o presente de Deus antes mesmo desse presente chegar. Eles já desfrutavam da salvação antes mesmo de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário, pelo simples fato de crer na promessa da vinda dele, pelo simples fato de crer na promessa de que o Messias nasceria, de que, né, o rebento de Israel nasceria, que o rei dos reis nasceria, que a linhagem de Davi seria perpetuada, né? O leão de Judá chegaria, o leãozinho de Judá reinaria. O simples fato de desfrutar destas promessas faziam com que, no coração deles, eles sentissem a presença do céu e a presença da salvação e a presença da eternidade. Veja, o povo de Israel desfrutou do presente de Deus antes mesmo desse presente ser entregue. O povo de Israel desfrutou do presente de Deus antes mesmo do povo desembrulhar esse presente. Não é interessante isso? É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Quando ele diz, alegrem-se na esperança, regozijem-se na esperança, ele está falando, ei, desfrute das promessas de Deus, mesmo que elas ainda não tenham chegado, porque você tem fé para crer nas promessas. Agora você precisa ter esperança para acreditar que elas se cumprirão no tempo devido de Deus. Mas você sabe também que houveram alguns em Israel que não desfrutaram da promessa, não souberam se regozijar na esperança. Não é triste isso? Deus entregar promessas ao nosso coração, garantir o cuidado dele, garantir a presença dele, garantir o plano de paz sobre as nossas vidas, e nós não desfrutarmos porque nós não estamos vendo.
e nós não desfrutarmos porque nós não ainda desembrulhamos o presente? E nós sabemos que nem todos de Israel desfrutaram da promessa do Messias. Tanto é verdade que, curiosamente, no livro de Mateus, quando vai ser narrado o nascimento de Jesus, até que Jesus comece o ministério profético dele, Mateus, ele registra 7 promessas. 7. 7 promessas que estavam lá no Antigo Testamento. Promessas feitas por Isaías, promessas feitas por Jeremias, promessas feitas por Oséias. 7 promessas, como se fosse um sinal. Este presente estava à disposição de vocês e vocês não desfrutaram deles. Vocês poderiam ter se alegrado na esperança, mas vocês não se alegraram na esperança. E eu quero que vocês vejam comigo. Olha que interessante. A primeira promessa que Mateus vai recordar ao povo de Israel, porque o livro de Mateus tinha um objetivo. Mateus foi escrito para alcançar o povo judeu. Mateus foi escrito para alcançar o povo de Israel. E por isso que Mateus faz questão de registrar, os versículos e as promessas que haviam sido feitas no passado, para garantir que aquele menino que estava nascendo era o prometido de Israel, era o Messias, era o Filho de Deus, era a esperança que estava nascendo, a esperança para mudar a vida do povo de Israel, a esperança para trazer e unir novamente Israel como nação. É claro que Jesus não vinha como libertador político, ele vinha como o Messias prometido, ele veio como o Messias prometido, e Mateus vai recordar essas promessas, como se Mateus estivesse dizendo: ei, vocês poderiam ter se regozijado na esperança, mas vocês não fizeram isso. Vocês poderiam ter se alegrado na esperança, mas vocês não fizeram isso. E eu quero repassar com vocês essas promessas. Olha, a primeira promessa está lá no versículo 23 do capítulo 1. Qual era a promessa? A esperança deveria nascer da virgem. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. A segunda promessa que estava à disposição do povo de Israel e que eles poderiam se regozijar nelas, mas alguns não se regozijaram, está lá no versículo 5 e 6 do capítulo 2, quando a promessa de Miqueias, no capítulo 5, 2, fala a respeito da cidade onde a esperança nasceria. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. A terceira promessa está na fuga para o Egito, quando Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, a matança dos inocentes. Ali também havia uma promessa, a promessa de Oséias, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Versículo 15 do capítulo 2 de Mateus: do Egito chamei o meu filho. A quarta promessa, então, está lá no livro de Jeremias. Quando vem, então, a confirmação da matança dos inocentes, versículo 17 e 18 do capítulo 2 de Mateus, então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Capítulo 31, versículo 15. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa a ser consolada, porque já não existem. A quinta promessa, que está relacionada ao nascimento de Jesus, está no versículo 23 do capítulo 2, e a promessa de Isaías capítulo 11. E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno.
Veja, no nascimento de Jesus, Mateus fez a questão de relembrar 5 promessas que havia sido entregue ao povo de Israel. Promessas essas das quais o povo de Israel deveria, e alguns sim, se regozijaram nelas. Desfrutaram delas antes mesmo que elas acontecessem. Muitos deles, a maioria deles, a totalidade deles, não viu Jesus nascer, mas já desfrutava do nascimento de Jesus, porque tinham esperança, porque confiavam no caráter de Deus, confiavam na palavra de Deus, confiavam na fidelidade, na idoneidade, na integridade da palavra de Deus. Sabe por que eu e você temos esperança? Porque a esperança, ela tem como raiz, ela tem como origem, ela tem como alicerce o caráter imutável de Deus. Ela tem como alicerce a palavra de Deus. Ela tem como alicerce, né, a integridade de Deus. E por isso eu posso ter esperança. Tá certo que muitas vezes, e por isso, no sentimento humano, essa esperança ela é um sentimento frágil, e muitas vezes ela vem preencher o vazio da ausência de fé. Tá certo que muitas vezes nós colocamos essa esperança nas expectativas, né, dos nossos anseios, dos nossos desejos, que eles são muito legítimos. Colocamos nossa esperança, né, na restauração de um casamento. Colocamos nossa esperança na aquisição de um bem, colocamos a nossa esperança na promoção na empresa, colocamos a nossa esperança no currículo que carregamos, e aí a gente vai aprender que algumas das nossas esperanças morreram por causa das nossas esperanças. Você consegue entender isso? Que as nossas esperanças são, né, a maior e a principal fonte de consumir a nossa esperança. Olha para a sua história. Quantas esperanças já morreram na sua vida? Quantas esperanças já não existe mais na sua vida? E quem matou a sua esperança? Foi a sua esperança. O que eu quero dizer com isso? Você, no decorrer da vida, esperou e tem esperado muito tempo por algo que você deseja. Você tem esperado, né, por uma aquisição importante. Você tem esperado por um sonho seu que você gostaria que se realizasse. Com o decorrer dos anos, enquanto esse sonho não foi se realizando e não foi se concretizando, a sua esperança foi matando a sua esperança. Você não vislumbra mais a possibilidade disso acontecer. Você não vislumbra mais a possibilidade disso se tornar real. Você não vislumbra mais, né, a fé de que isso pode acontecer. Quem matou a sua esperança foi a espera que não aconteceu. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer: regozijem-se na esperança que está atrelada ao caráter de Deus. Porque vai acontecer. Regozijem-se na esperança que está atrelada às promessas de Deus. Porque vai acontecer. Porque Deus é o único que vê no escuro. Deus é o único que pode escrever a história antes que ela aconteça. Deus é o único que enxerga na curva. Por isso você pode se alegrar em Deus e na esperança que Ele colocou no seu coração relacionada às promessas dEle. Porque enquanto ninguém está vendo nada, Deus está vendo. Enquanto nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, Ele já escreveu o dia de amanhã e Ele já está lá esperando por você. Enquanto nós não conseguimos ver o final da curva e o perigo que tem no final da curva, Deus consegue enxergar na curva. Porque Deus é o único que pode fazer isso. E por isso ele inspira o apóstolo Paulo a dizer: ei, igreja, regozijem-se na esperança. Diante das dificuldades, diante das aflições, das tribulações, dos problemas, tenham paciência. E não abram mão da oração. Parece que de trás para frente esse versículo faz todo sentido. Toda vez que eu estou perseverando em oração, eu tenho paciência na tribulação.
e logo já estou desfrutando das promessas de Deus sobre a minha vida. Porém, antes do ministério de Jesus começar, mais duas promessas se cumpriram. A sexta promessa está lá no capítulo 3, versículo 3, com a chegada, de João Batista, o precursor de Jesus, a promessa lá de Isaías, capítulo 4, versículo 3, e diz assim: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. É o anúncio de João Batista. E a última promessa está lá em Mateus capítulo 4, versículo 15. A promessa que está lá em Isaías capítulo 9, versículo 1 e versículo 2. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Como é lindo esse texto de Isaías. O povo de Israel viu a luz e já não andava mais em trevas, antes mesmo do presente ser entregue. Eles já desfrutavam disso. Mas você sabe, nem todos faziam isso. Quando eu pensei nesse texto de Romanos, eu pensei em mostrar para você que talvez nós possamos estar cometendo o mesmo erro que alguns de Israel cometeram, de não conseguir se regozijar nesse tempo, desfrutando das promessas de Deus sobre as nossas vidas, antes mesmo que elas cheguem. E perder a esperança é caro, porque perder a esperança é perder a paz. Perder a esperança é perder a alegria. Perder a esperança é perder, então, esse sentimento de preservação, de cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Alguns vão deixar a esperança passar e vão perdê-la, e aí, com isso, estão perdendo a salvação. Eu não estou dizendo que você que já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, perde a esperança, mas eu estou dizendo que existem pessoas, como houvera no povo de Israel, que não deu crédito às profecias de Deus, e a esperança veio, e a esperança passou, e ninguém pegou a esperança, e ninguém desfrutou da esperança, e custou caro, porque custou a eternidade, custou a salvação, custou os céus, custou a vida com Deus. Na noite de hoje eu quero perguntar a você: você tem perdido a esperança? Você que conhece as promessas de Deus, você que já foi alcançado pela graça dele, a sua salvação está garantida, você irá para o céu, porém, de que maneira você vai chegar no céu? Todo quebrado, cansado, sem vida, sem alegria, sem regozijo? Mateus, quando ressalta os textos que falam sobre a promessa da vinda do Messias, tinha dois propósitos. Primeiro, garantir ao povo de Israel que aquele menino era o Messias prometido para Israel. Mas o segundo objetivo era mostrar que houve pessoas no passado que não souberam aproveitar a esperança. Não se regozijaram na esperança, porque não confiaram que as promessas de Deus se cumpririam. E eu não quero que você viva esse tempo sem desfrutar da alegria que a esperança produz. Já imaginou? Deus deixou a promessa que estaria conosco todos os dias das nossas vidas e que por isso nós não precisaríamos temer o mal. Já pensou nós não nos alegrarmos porque não cremos que esta promessa há de se cumprir, porque não tomamos posse dessa promessa antes mesmo que ela se cumpra? Deus disse na sua palavra e nos deixou como promessa de que Ele nos daria sabedoria, de que Ele nos revestiria com o seu poder, de que Ele nos revestiria com a sua ousadia, de que Ele nos revestiria com a sua autoridade. Já pensou passarmos por este tempo
do lado de cá do céu, sem desfrutarmos desta esperança, sem nos regozijarmos nesta esperança, sem vivermos com esta autoridade, que triste seriam as nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que Ele deixou como promessa a paz. A paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Já pensou nós não desfrutarmos desta promessa e não nos regozijarmos na esperança desta promessa? Como seria triste os nossos dias? A palavra de Deus nos diz que Ele tem planos para as nossas vidas. Ele está escrevendo a nossa história. Ele já conhece o dia de amanhã. Por isso Ele nos convida a entregar o amanhã a Ele, confiarmos no que Ele vai fazer, e todas as demais coisas Ele então nos acrescentaria. Já pensou vivermos os nossos dias sem deixar que essa esperança trouxesse alegria? Que miserável que seria a nossa vida. É a esperança. Regozijai-vos na esperança. É regozijarmos nas promessas de Deus. É tomarmos posse delas, mesmo que elas ainda não aconteceram. Eu gosto muito de pensar no texto que diz que nós deveríamos viver todos os dias, de um por vez, com calma. E vivermos a alegria desse dia. Não sofrermos por antecipação. Deus diz que está conosco. Você consegue se regozijar nesta esperança? Você consegue se regozijar na esperança da eternidade? De que o céu é o lugar preparado para você e que Ele está preparando a sua mansão celestial? Você consegue se regozijar na esperança de que a trombeta irá tocar e talvez nós nem passaremos pela experiência da morte e seremos arrebatados? Você consegue se alegrar nisso? João, no finalzinho da sua vida, por volta dos seus 80 anos de idade, ele foi levado, a uma colônia penal. A igreja passava por uma perseguição terrível. Muitos cristãos já tinham morrido como mártires. João já havia visto muitos dos seus colegas, dos seus contemporâneos, morrerem como mártires. E na perseguição que a igreja estava sofrendo, João foi levado para esta colônia penal, na ilha de Patmos. João não estava passando férias na ilha de Patmos. João estava preso na ilha de Patmos. E é curioso porque João vai falar a respeito da sua esperança, baseada exatamente nas promessas de Deus e naquilo que Deus havia falado ao seu coração. E olha que interessante, no capítulo 1, no versículo 9, ele diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, porque a igreja estava sendo perseguida, e a igreja estava sofrendo, e João estava preso em Patmos. Ele diz assim: estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Como se João estivesse dizendo: não tem problema que eu estou preso aqui. O imperador acha que eu estou preso aqui por ordem dele. O imperador Domiciano acha que eu estou preso aqui, entende que eu estou preso aqui por ordem dele, mas eu não estou preso aqui por ordem dele. Eu estou preso aqui pela vontade de Deus. Eu estou preso aqui porque um dia eu testemunhei do poder dele e hoje eu estou preso aqui. Mas eu estou preso aqui pela vontade de Deus, e aqui Deus vai transformar aquilo que é ruim em bom. Deus vai transformar aquilo que era perseguição em vitória. Deus vai transformar aquilo que era luta em vitória. E aí, João começa a descrever Jesus Cristo, a esperança nossa.
E ele vai dizer que ele viu a igreja, que ele ouviu uma voz, e no meio dos 7 candelabros, no meio das 7 igrejas, ele viu um homem. E ele disse então que este homem, falando a respeito de Jesus, era alguém que se vestia, e ele fala sobre as vestes de Jesus, se vestia como rei, se vestia como sumo sacerdote. Veja o versículo 13, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, como uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Fala sobre as vestes de rei, as vestes de sumo sacerdote. João vai falar sobre a eternidade de Jesus. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. Ao falar então sobre os cabelos brancos de Jesus, está falando sobre a sua eternidade. João vai falar sobre a sua onisciência, quando ele fala assim, continua falando, e seus olhos eram como chama de fogo. Fala sobre a onisciência de Jesus. Vai falar sobre a sua onipresença, quando ele fala sobre os seus pés. Seus pés eram como o bronze numa fornalha. Vai falar sobre o seu poder, quando ele fala sobre a sua voz como o som de muitas águas. Este poder irresistível de Jesus, este poder irresistível de Deus, é como o som de muitas águas. Vai falar sobre o seu juízo e sobre a sua misericórdia. Jesus é aquele que é juiz, sim, mas Jesus é aquele que é misericordioso, sim. Quando ele fala a respeito da espada afiada que estava em suas mãos, saía da sua boca uma espada afiada de 2 gumes, falando sobre o seu juízo e falando sobre a sua misericórdia. Mas João vai falar sobre a glória desse Jesus. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor, falando sobre a sua glória, falando sobre a sua majestade. Vai falar também sobre a sua perenidade, aquele que não passa. O texto bíblico diz no versículo 17, eu sou o primeiro e o último. A perenidade de Jesus, o eterno, aquele que não passa. Mas vai também falar sobre a sua vitória triunfante. No versículo 18, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Sua vitória triunfante. Quando João está vivendo o seu momento mais difícil, quando João está já com 80 anos, encarcerado lá em Pátimos, ele não fica triste. Ele não lamenta a sua prisão. Ele não derrama lágrimas da sua vida. Ele não se arrepende por aquilo que ele fez. Ele não lamenta os seus dias, muito pelo contrário. Ele se regozija na esperança que é Jesus Cristo. Ele se regozija na pessoa de Jesus Cristo. Ele diz então que ao ver quem estava falando com ele, ele relata 10 atributos desse Cristo. Suas vestes de rei, suas vestes de sacerdócio, sua eternidade, sua onisciência, sua onipresença, seu poder irresistível, né? Sua justiça, sua misericórdia, sua glória, sua majestade, sua vitória triunfante. Era isso que alimentava João na ilha de Pátimos. Era essa esperança que alegrava ele no final da sua vida. Era essa esperança que motivava os seus dias. Era essa esperança que o conduzia na sua história. Onde está a sua esperança, querida igreja? Onde está a sua esperança? Enquanto a sua esperança estiver simplesmente naquilo que é volúvel, naquilo que é passageiro, naquilo que é finito, talvez ela vá morrer verdadeiramente. Talvez a sua esperança já sufocou muito das suas esperanças. Mas, quando você colocar as suas esperanças nas promessas gloriosas de Deus, aquele que é infalível, aquele que é imutável, aquele que é fiel, aquele que é verdadeiro, aquele que é justo, há motivo de regozijo, mesmo se os dias forem trabalhosos, mesmo se o ano foi difícil, mesmo se os temores rondaram a sua casa e continuam rondando. A esperança nasceu, igreja. É dezembro. Coloque a sua esperança nas promessas de Deus e abra esse presente em nome de Jesus. Mas pastor, ele não chegou. Mas pastor, ele não está aqui. Por isso o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos naquilo que você ainda não vê, mas que você tem certeza que você verá, porque são promessas do eterno para a minha vida e para a sua vida.
É assim que João vai escrever o livro de Apocalipse, cheio de esperança. É assim que ele vai escrever e vai falar sobre o reinado, sobre o trono de Deus no capítulo 4. É assim, cheio de esperança, que ele vai falar sobre aquele que é digno de abrir o livro e cortar os selos no capítulo 5. Não havia ninguém que era digno, não havia esperança. Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de cortar os selos? Não há ninguém que seja digno. Há esperança nisso? Para João havia. Qual era a esperança para João? Jesus. Jesus era o digno de abrir o livro. Jesus era o digno de cortar os selos. Esse Jesus que também chama você à esperança e convida você a se apegar às promessas de Deus e a se regozijar nelas antes que elas cheguem. Era essa esperança que motivava João. Era essa esperança que motivava Pedro. Foi essa esperança que conduziu o povo de Israel. Essa esperança que está conduzindo a minha vida. E eu gostaria que fosse essa esperança que conduzisse a sua vida. Por isso, não deixe a esperança passar. Não deixe a esperança ir embora. Não deixe de desfrutar o presente de Deus para a sua vida. Ele colocou uma promessa nos seus braços. Ele depositou várias promessas no seu colo. Ele tem relembrado você várias promessas. Desfrute delas e regozije-se nesse tempo. Eu quero fazer então esse convite a você na noite de hoje. Para João, os dias não eram fáceis. Como para nós, os dias também não têm sido fáceis. Mas João, ele se apegou na pessoa de Jesus. Porque a esperança para a vida dele sempre foi Jesus. A minha oração, o meu convite, é que por mais difícil que esteja a sua vida, por mais trabalhosa que esteja a sua vida e os seus dias, se apegue nas promessas de Deus e se regozije nelas. Se apegue na esperança que nasceu Jesus Cristo. Se apegue ao Messias. Ande com Ele. Viva com Ele. Viva para Ele. E eu tenho certeza que assim como na vida de João aconteceu, acontecerá também na sua vida. Ele vai olhar para aquela colônia penal. Vai olhar para o seu passado. Vai se recordar dos seus contemporâneos que, como mártires, morreram. E vai dizer: eu estou aqui. Pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pela soberania de Deus. E que para mais uma vez, a glória dele se manifeste. Ei, você já foi alcançado por Jesus Cristo. A esperança vive aí dentro de você por meio do Espírito Santo. Regozije-se nela. Se alegre nela. Ei, para você que ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus, é tempo de deixar que a esperança nasça no seu coração. Faça do seu coração essa manjedoura quentinha, onde o menino Jesus foi colocado lá no passado. Agora Ele quer fazer do seu coração a manjedoura desse tempo. Ele quer nascer, Ele quer ser acolhido pelo seu coração. Ele quer, então, ser aquecido pelo seu coração e ali produzir vida e fazer jorrar alegria dentro de você e fazer com que a esperança, então, seja o grande motivo de alegria para a sua vida. Na noite de hoje, nós temos que assumir esse compromisso de talvez viver esta semana nos alegrando pelas promessas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida.